Oi, gente, que prazer poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre a nossa designação do Vem Segue-me. E eu vou te contar como muitas impressões, muitas sensações me vieram ao fazer o meu estudo. Eu estou tão grata pelo livro de Mórmon, tão grata pelas coisas que eu posso aprender. E como eu posso fortalecer o meu testemunho, como eu posso desenvolver a minha fé através da leitura das Escrituras diária. Eu espero que você tenha tido essa semana um verdadeiro banquete, que foi assim que eu me senti. Quando a gente pensa, em aulas passadas, a gente vê exatamente Zênife saindo de Zaraínla e indo em busca da terra de Nefe, da terra da primeira herança, tentando encontrar os seus, e como ele acaba se deparando aí com os lamanitas, e ele observa e vê que tinha coisas boas, decide se associar com eles, fazem aí esse tratado, e por um período de alguns anos eles viveram bem ao lado dos lamanitas, até que eles foram escravizados com altos impostos. E Zênife, que era um homem fiel, mas, claro, teve que conviver com uma escolha mal feita e as consequências dessa escolha. Ele faleceu e no seu lugar ficou o seu filho, o rei Noé, um rei iníquo. Então, quando a gente olha para o rei Noé, a gente fica pensando, eu fiquei pensando, poxa vida, será que essa história poderia ter sido diferente se Zênife não tivesse aceitado, não tivesse feito um acordo com o rei dos Lamanitas? Ele teve o próprio filho dele que escolheu um caminho oposto ao caminho do Evangelho. Não sei como seria essa história, não dá para a gente saber. Cada caminho que a gente escolhe leva a um lugar diferente. E a gente só vai saber à medida que a gente vive. Mas sabemos que o rei Noé foi ensinado. E ele teve a oportunidade dele várias vezes. Já que o seu pai era um homem fiel, e a gente vai ver aqui aparecer o profeta Abinadi, ele tem mais uma oportunidade, mas ele desperdiça. E quando a gente vai ver o que acontece com o rei Noé, o estilo de vida que ele leva, essa vida devassa, ímpia, ele coloca o coração nas riquezas, numa vida de imoralidade, e como ele influencia os seus a também seguir o mesmo caminho. As pessoas vão lá e seguem o mesmo estilo de vida que ele tem. Um homem que era dado ao vinho, que era um bebarrão, um ébrio, um viciado, um homem que colocou altos impostos para o povo, que era preguiçoso e que o povo tinha que o manter, e que não guardava os mandamentos de Deus, que tinha muitas concubinas e que não vivia a lei da castidade. E eu fiquei pensando, por exemplo, no rei Benjamim. A gente viu duas situações opostas, como esses reis eram opostos. O rei Benjamim, que trabalhava com suas mãos, que foi fiel, que guardava os mandamentos, que servia ao seu próximo, que não colocou cargas pesadas sobre o seu povo, que foi um rei justo. E a gente vê agora um rei iníquo, que tem um governo guiado por Satanás. E é interessante porque quando Zênife morre, ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é destituir os sacerdotes do seu pai. E ele nomeia sacerdotes iníquos, ou seja, pessoas que pensam como ele, pessoas que utilizam as mesmas práticas. Então, quando a gente vai para o capítulo 11, a gente já se depara com isso. Então, aconteceu que Zênife conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Portanto, Noé começou a reinar em seu lugar, e ele não seguiu os caminhos do seu pai. É muito triste isso, mas a gente sabe que nós temos um Deus justo, que vai dar condições e vai dar oportunidade para que todos conheçam o Evangelho. E aí a gente vê na história do rei Noé, novamente alguém utilizando o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Pois eis que não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração. E aí a gente pode pensar, quais são os desejos do nosso coração? O que eu mais desejo? Será que os meus desejos estão fixos nas coisas do mundo, no material, nos deuses dessa terra?
Ou será que os meus desejos são justos? E em consequência disso, a gente vê que ele levou o seu povo a cometer pecados. A gente vê como um líder acaba influenciando o seu povo. Ele levou o seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Cometeram libertinagem de todo tipo de iniquidade. E estabeleceu impostos pesados. E mais um detalhe. Aqui ele diz, destituiu todos os sacerdotes que haviam sido consagrados por seu pai, e em seu lugar consagrou novos, os quais tinham o coração cheio de orgulho. Sim, e desta maneira eram sustentados em sua indolência, em sua idolatria e em sua libertinagem, pelos tributos que o rei Noé impusera a seu povo. Assim, o povo trabalhava para sustentar a sua iniquidade. Gente, quando a gente lê todas as características do rei Noé e do seu reinado, é uma dor, né, no coração. É uma dor no coração, porque a gente vai ver no reinado dele se cumprir o que foi profetizado por Nefe. Porque Nefe, ele disse o seguinte, né, através do Senhor, ele como um profeta, ele disse que no dia que os nefitas dessem as costas para os mandamentos de Deus e não mais obedecessem, eles seriam destruídos. Né? A gente vê aqui, ó, em 1 Nefe 2:21, que diz que no dia em que eles não guardassem os mandamentos de Deus, os lamanitas teriam o poder de açoitá-los para serem levados ao caminho da reflexão. Então, quando é que o Senhor açoita? Para levar o seu povo ao caminho da reflexão. Então, até mesmo os açoites são ternas misericórdias de um Deus justo, nos fazendo lembrar o que precisamos lembrar. Então, gente, foi isso que aconteceu. A gente vai ver aqui como esse povo vai ser açoitado pelos lamanitas, porque não guardaram os mandamentos de Deus. Mas o Senhor, em sua bondade, ele levanta um profeta, que é Abinadi. E a gente sabe que Abinadi falou a verdade. E por falar a verdade, ele acaba sendo perseguido, ele se esconde por 2 anos, depois ele volta, e ele volta a profetizar com toda a força. Mas a gente está falando de um reinado iníquo, de sacerdotes iníquos, de pessoas que não queriam escutar a verdade, porque a verdade é dura. E quando Abinadi aparece no caminho deles, lembrando para eles, fazendo eles refletirem sobre o caminho, sobre as escolhas que estão levando, eles tinham um coração endurecido, cheio de orgulho, cheio de iniquidade, e eles não queriam ver, eles não queriam se arrepender. E Abinadi diz, né, como profeta do Senhor, a gente vê em Mosias 11, no versículo 20, ai deste povo, porque vi suas abominações e sua iniquidade, suas fornicações, e a não ser que se arrependam, visitá-los-ei com minha ira. E a menos que se arrependam e voltem-se para o Senhor seu Deus. Eis que eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, cairão em cativeiro, serão afligidos pela mão de seus inimigos. Então, olha só, Abinadi, como profeta do Senhor, e o Senhor nos ama tanto, que em todas as épocas ele enviou profetas. E a mensagem de advertência de um profeta é uma só: é arrependimento, é voltar-se a Deus. E, mais uma vez, eles não estavam dispostos a praticar algo tão simples. Abinadi, ele foi uma testemunha viva de Cristo. Ele testifica de Cristo, da sua expiação, do poder do arrependimento. Bastava aquele povo ter se arrependido. Quando a gente vê que Mosias envia Amon para essa expedição, para tentar resgatar os seus irmãos que subiram para a terra de Nefe e que acabaram não voltando, a gente vê que Mosias encontra o rei Lime, né, que já é o filho do rei Noé.
E é aí quando ele fica sabendo dessa história. E esse povo, como consequência das escolhas do passado, está agora acorrentado, com impostos cada vez mais altos, escravizados e atacados pelos lamanitas. Gente, o poder das escolhas é muito grande. E quando a gente vê esse povo que podia aqui reverter os seus caminhos, voltar-se a Deus e se arrepender, mas novamente eles não quiseram. E quando a gente vê Abinadi profetizando e depois retornando, né? E é interessante porque ele profetiza sobre a vida do rei Noé, né? Que ele morreria queimado. E os sacerdotes deles, quando começam a escutar aquilo, o que eles começam a fazer? Eles começam a querer achar alguma culpa em Abinadi. Do mesmo jeito que fizeram com o Salvador. Eles não levaram o Salvador diante do Sinédrio para poder interrogá-lo. Foi a mesma coisa. E é interessante porque eles levam Abinadi diante do rei e eles usam da mesma tática da lisonja, né, que é o elogio. Ele fala sobre as coisas que Abinadi está falando, né? Ele diz, olha, Abinadi está profetizando sobre esse reino, né, que nós precisamos nos arrepender, que esse reino será levado cativo, que você, rei, vai morrer queimado. Ele está falando dessas coisas, e aí ele diz o seguinte, ó, em Osias 12:13, e agora, ó rei, que mal fizeste, ou que grandes pecados cometeu o teu povo, para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem. Ou seja, o que a gente fez de mal? Está tudo bem, estamos prosperando, temos dinheiro, temos mulheres, bebemos barris. E eles dizem ainda no 14, e agora, ó rei, eis que somos inocentes, e tu, ó rei, não pecaste. Portanto, este homem mentiu a teu respeito e profetizou em vão. Eis que nós somos fortes, não seremos escravizados, não seremos aprisionados por nossos inimigos. Sim, prosperaste nesta terra e continuarás a prosperar. Eis que entregamos esse homem nas suas mãos e, ó rei, faze com ele o que queira. Gente, alguma semelhança com o que aconteceu com Cristo? E alguma semelhança com o que a gente vê acontecer em determinados períodos da história da humanidade? A gente vê pessoas que estão lá no poder, que exercem poder, e inclusive em relação ao povo. Essa pessoa vai lá e diz, olha, vocês não estão fazendo nada de mal, não existe pecado. Continuem. Por que se punir? Então, muitas vezes, esses líderes, eles anestesiam o povo, apoiando as suas práticas. E os iníquos acabam colaborando com essas próprias práticas e defendendo um discurso de que não há mal, de que não há iniquidade, que está tudo bem aceitar certas leis, que está tudo bem que o mundo esteja invertido. Não é assim. E Abinadi é um profeta de Deus e que vai testificar que eles estão equivocados, que não está tudo bem, que se você não guarda os mandamentos de Deus, não está tudo bem. Um dia a conta vai chegar, e chega. E aí o rei vai lá e coloca o profeta Abinadi na prisão, ordenou os sacerdotes que se reunissem para formarem com ele um conselho, decidirem o que iriam fazer com ele, semelhante com o que fizeram com Cristo. E depois decidiram trazer ele de volta, decidiram interrogar, usaram de escrituras, porque eles começam a interrogar o que significam as palavras de Isaías. Quão belos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia o bem, que proclama a salvação e diz a Sião, o teu Deus reina. Eles usam profecias sobre Cristo, mas eles não compreendem essas profecias. E são os sacerdotes. E aí eles começam a interrogar o que Abinadi entende daquelas profecias. E Abinadi diz para eles no 25, disse-lhes então Abinadi, sois vós sacerdotes?
e alegais ensinar este povo e entender o espírito de profecia, e não obstante desejais que eu vos explique o que significam essas coisas. E Abinadi diz, vocês pervertem os caminhos do Senhor. E eles dizem, nós cumprimos a lei de Moisés. E aí Abinadi diz para eles, Moisés recebeu os mandamentos. Vocês estão ensinando os mandamentos? Abinadi relembra todos os mandamentos. E olha o tipo de vida que eles levavam. E eles achavam que estava tudo bem. E eles ainda iam com lisonja para o rei dizer, ó rei, somos fortes, poderosos, nada vai acontecer. O coração deles estavam nas coisas desse mundo. Eles confiavam nas coisas desse mundo, como se as coisas desse mundo não pudessem se destruir com palha, né? como faíscas, como cinza. E eles tentam destruir Abinadi, mas ele está protegido pelo poder de Deus. Eles dizem que ele é louco, tentam feri-lo, e Abinadi diz, não me toques, né? Porque se vocês deitarem a mim, né, vocês serão destruídos. E eles nesse momento se afastam com medo, porque vê o rosto de Abinadi resplandecer. E ele continua pregando e explicando, e ele ensina sobre a expiação. Ele explica que no 29, e agora vos digo, que foi necessário dar uma lei aos filhos de Israel, uma lei muito severa, que é a lei de Moisés, né? Porque era um povo obstinado, rápido para cometer iniquidade e vagaroso para lembrar-se do Senhor. E o que é que a gente pode aprender com isso? Será que eu estou sendo rápida para cometer iniquidade e vagarosa para lembrar do Senhor? Ou será que eu tenho estabelecido o Senhor como uma prioridade na minha vida? Que a gente possa lembrar que nós temos um profeta hoje, o profeta Nelson, e que ele tem nos falado aquilo que o Senhor deseja para nós. E entre as coisas que o presidente Nelson tem falado, é sobre que Deus prevaleça na nossa vida. É priorizar o Senhor na nossa vida. Não são as diversões, não são os passatempos que deve ser a nossa prioridade. Não deve ser as coisas desse mundo a nossa prioridade. Também o presidente Nelson tem falado sobre concentrarmos a nossa atenção no templo. Que nós seremos investidos por esse poder do alto. Que teremos mais poder para resistir às tentações e para compreender e ter revelações sobre a nossa própria vida. Então, gente, a gente precisa obedecer. Às vezes a gente nem sabe exatamente por que a gente obedece, mas quando a gente obedece, assim como Adão obedeceu, nós vamos compreender. Esse véu vai se abrindo e nós vamos compreender as bênçãos do Senhor na nossa vida e o que Ele espera de nós. Abinadi, ele fala sobre símbolos futuros. Ele fala sobre esse Cristo que viria, cumpriria a lei de Moisés e que através da sua expiação todos os homens poderiam vir a Cristo. Ele fala sobre o Filho de Deus que desceria e que nasceria nesse mundo. Ele cita as palavras de Isaías, que testificam de Cristo, porque é impressionante a compreensão que tinha Isaías como profeta de Deus, que sabia tudo e que profetizou o futuro e que ele especifica sobre o Cristo que viria. E ele fala, né, que ele seria desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado em padecimento. E ele vai retratando, né, que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pesares. Ele carregou nessas dores. E ele foi ferido, oprimido. Ele fala sobre a morte de Cristo, sobre a crucificação de Cristo, é a profecia messiânica que a gente encontra em Isaías 53. E é fácil a gente saber porque o livro de Mórmon é um outro testamento de Cristo. Porque esse livro testifica de Cristo a todo momento. E quando ele fala dessas profecias de Cristo, de Isaías, ele fala sobre a expiação, sobre como Cristo, ele rompeu a morte e as ligaduras da morte. Ele fala sobre o privilégio, sobre a oportunidade da ressurreição, da primeira ressurreição. Primeira grande ressurreição que aconteceu quando Cristo ressuscitou, daqueles que nasceram antes da ressurreição de Cristo e daqueles que aguardam essa primeira ressurreição,
dos que forem fiéis, daqueles que não negarem a Cristo. Ele fala sobre Cristo que rompeu as cadeias da morte. Gente, toda o discurso de Abinadi, toda a pregação dele sobre Cristo, esse testemunho poderoso de Cristo, e que esses homens perversos não estavam dispostos a aceitar. Não o reconheceram como um profeta de Deus. Ele fala dessa ressurreição, ele fala da morte. E olha só, né? Eu fiquei pensando, porque na história da igreja a gente vê quando Joseph, pai, né? Joseph Smith Sênior, quando ele estava à beira da morte, ele reúne todos os seus filhos. E ao reunir os seus filhos, ele dá uma bênção, entre tantas das bênçãos que ele havia dado. E a bênção de Joseph Smith Jr., né, que foi o profeta restaurador do Evangelho, ele disse: Joseph, meu filho, foste chamado para um trabalho santo e elevado. Foste chamado para fazer o trabalho do Senhor. Permanece fiel e serás abençoado. E teus filhos após ti viverás para terminar esta obra. E naquela época, no auge de toda a perseguição, Joseph, ele disse assim, ele exclamou, chorando: ó Pai, será mesmo? Será que eu consigo terminar essa obra? E o pai dele disse assim: sim, viverás para estabelecer o plano de todo o trabalho que Deus te deu para fazer. Ele fez a promessa que Joseph viveria o suficiente para terminar todo o trabalho que Deus lhe deu para fazer. Eu também encontrei aqui no manual, nesse manual aqui, ó, do livro de Mórmon, dos cursos de religião, lá na página 63, uma declaração que foi dita no funeral do Elder Richard Evans, membro do Quórum dos 12. O presidente Joseph Smith declarou: nenhum homem justo é levado antes de seu completo. Nenhum homem justo é levado antes de se completar seu tempo. Gente, essa é uma promessa profética. Os homens justos são levados quando completam o seu tempo. E eu fiquei pensando, se vocês tiverem pessoas justas que foram levadas de você, não pensem que foi prematuramente. Essas pessoas foram levadas no tempo delas. O Senhor sabe o tempo de todos nós. Os justos são levados no seu tempo. Mesmo os justos que morrem numa catástrofe, mesmo os justos que morrem num acidente, o Senhor sabe todas as coisas. E a gente vê aqui como Abinadi, ele é condenado à morte, e como ele é sentenciado, e de como é pedido que ele negue as coisas que ele disse. Ele é acusado de blasfêmia, porque ele diz que o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai nascer entre os homens, mas ele não nega. E ele diz que ele morreria por essas coisas, mas que o sangue dele seria levantado no último dia para a condenação daquele povo. O rei Noé chega a temer, mas os seus sacerdotes iníquos gritam: injúria, 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 e pedem a sua condenação. E Abinadi é queimado vivo. Eles tentaram apagar o testemunho de Abinadi, mas eles não conseguiram. Abinadi testificou de Cristo no capítulo 16, no versículo 9. Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida.
Sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Abinadi vive, ele foi morto somente para os homens na terra. Ele foi queimado vivo, ele se tornou um mártir. E como diz a definição aqui, que o sentido de martírio é a aceitação voluntária nas mãos de homens ímpios para não rejeitar a Cristo e seu santo evangelho. É o supremo sacrifício terreno pelo qual o ser humano atesta a sua absoluta fé e o anseio de justiça, de obter a vida eterna que habita em seu coração. Isso foi dito pelo presidente Macron. Então, esse homem, né, profeta de Deus, Abinadi, em sua absoluta fé, obteve a sua vida eterna. E é muito interessante porque o seu testemunho foi tão forte e poderoso que alguns poderiam dizer, né, mas do que adiantou? Esse povo não se arrependeu. Mas aí nós vemos o relato que existia lá um homem que estava escutando as palavras de Abinadi, que era um dos sacerdotes, e que intercede por Abinadi. E esse homem era Alma, um jovem descendente de Nefe. Nesse momento começa a conversão de Alma, através das palavras de Abinadi. E quando ele intercede por Abinadi, o rei se enfureceu e enviou os seus servos atrás de Alma para que o matassem. Alma foge e ele escreve todas essas palavras de Abinadi. Gente, aqui começa a conversão de Abinadi. Achei lindo no manual do Instituto que diz assim: Abinadi provavelmente sentiu que havia fracassado como missionário. Pelos que os registros nos informam, o seu único converso foi Alma. Entretanto, conforme mencionado acima, os esforços missionários de Abinadi influenciaram a vida religiosa dos nefitas por centenas de anos. Gente, Alma, que começou nesse momento seu processo de conversão, porque ele reconheceu Abinadi como um profeta, e o testemunho de Abinadi penetrou seu coração, que grande parte da história religiosa nefita, pelo menos pelos próximos 300 anos, foi influenciado pela conversão de Alma. Só para vocês terem ideia, eu fiz uma anotação aqui. Depois de Alma, a gente vai ter Alma o filho. Depois a gente vai ter Lamã o neto. Depois a gente vai ter Lamã o bisneto. Depois a gente vai ter Nefe o trineto. Nefe o tretaneto. A gente vai ter uma influência religiosa por 300 anos, por conta da escolha de Alma, por conta do testemunho de Abinadi. Eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, que nós podemos sim prestar o nosso testemunho com destemor, com coragem, e ajudar a coligar Israel nesses últimos dias. Que uma única pessoa, abrindo a boca, ela pode influenciar gerações. Eu trouxe aqui a foto da minha família. E eu gostaria que vocês pensassem, né, de como uma única família, como uma única pessoa que pregou o Evangelho foi responsável para que eu e minhas irmãs se batizassem na igreja e, consequentemente, os meus pais, né, para que a gente pudesse ter casamentos dentro do Evangelho e depois os nossos filhos crescessem no Evangelho e agora os nossos netos. Gente, é muita gratidão. Eu não vou cansar de agradecer aquela moça, né, a minha querida Niedja, que pregou o Evangelho para minha irmã na entrada do vestibular, naquele fevereiro de 1981. Naqueles momentos rápidos que ela podia ter pensado, não dá tempo, não tenho obrigação. Ela só pegou o endereço da minha irmã, nem disse que era membro da igreja, mas aquele endereço e a intenção e o enviar os missionários mudou a minha vida, a da minha família e de gerações. Abinadi, com seu testemunho poderoso, mudou a vida de Alma
e de gerações. Que o Senhor nos abençoe e que a gente não canse de testificar que Cristo vive, que o livro de Mórmon é um outro testamento de Cristo e que o Senhor nos abençoe nos nossos esforços. Até a próxima.